Olá, caros irmãos e irmãs, e a paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as suas cabeças e a das vossas casas. Bem-vindos ao nosso canal, onde nós tratamos de versículos no contexto, não é? A nossa ideia é trazer à esfera da interpretação o real significado dos versículos bíblicos dentro do contexto, ou seja, eu não isolo, eu não faço a análise, né, ou eu não deveria fazer, nós não deveríamos fazer a análise de um versículo isolado. Nós temos que colocá-lo dentro do contexto, que é aquilo que vem antes e depois daquele versículo que eu quero analisar, estudar, compreender, entender. Não é? É muito perigoso quando nós tiramos um versículo do seu contexto, porque podemos nos levar ao engano, ou ser enganados, ou termos uma interpretação errônea. Não é? Muitos falsos pregadores, falsos profetas usam desse subterfúgio de isolar alguns versículos e tirar esses versículos dos seus contextos para poder enganar o povo, ludibriar e, de alguma forma, tirar algum proveito disto, não é? Até porque texto fora do contexto vira pretexto. Então, tirando os versículos do contexto, dá para se criar muitos pretextos, não é? E aí eu passo a ter uma interpretação condicional das Escrituras, ou seja, eu interpreto as Escrituras segundo a minha intenção. Porém, estando o versículo dentro do contexto, isso já se torna um pouco mais difícil. Então, nós vamos tirar aqui hoje um exemplo do trecho que está em Mateus 11, verso 29 e 30, onde o próprio Senhor Jesus disse o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é? Então, o que realmente Jesus quis dizer com esse trecho? Não é? Muitos interpretam isso de forma errada, de forma equivocada. Eu posso agora fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, o que vier na minha cabeça, sem nenhum tipo de ônus, sem nenhum tipo de penalização? Não é? A resposta é claro que não, eu não posso. Não é? Nós vamos entender então o que seria este fardo leve e este jugo suave do Senhor Jesus. Por que ele ofereceu isso para nós? Não é? Esse jugo suave e este fardo leve. Na ocasião, né, quando o Senhor Jesus estava vivo, caminhando, pregando, curando, fazendo muitos sinais, maravilhas e milagres dentre o povo, era uma época em que os fariseus se julgavam ou se colocavam como os guardadores da lei, os verdadeiros guardadores da lei, aqueles que eram os superiores aos simples mortais, não é? Então eles usavam a lei de Moisés e alguns outros penduricalhos que eles mesmos foram incluindo aos mandamentos de Moisés para subjugar o povo. Né? O povo ficava subjugado, fazendo o que eles mandavam, muitas vezes sofrendo sanções terríveis, mortes por apedrejamento e tantas outros tipos de, vamos dizer assim, castigo que os fariseus impunham sobre o povo sob o pretexto de estarem cumprindo os mandamentos de Moisés. Todavia, meus irmãos e irmãs, eles eram muito hipócritas, não é? Porque eles não faziam aquilo que eles pediam ou aquilo que eles cobravam veementemente do povo. Não é? Tanto é verdade que o próprio Jesus disse lá em Mateus 16, né, ele censurou muitas vezes os fariseus, chamavam eles de hipócritas tantas vezes, os irmãos podem ler nos evangelhos, muitas vezes ele chamou de hipócritas, mas teve uma vez que ele foi um pouquinho mais duro, né, quando eles pediram um sinal para o Senhor, e o Senhor chamou eles de
uma geração má e adúltera, né? Foi bem pesado, vocês podem conferir lá em Mateus 16:4, né? Mas leiam o capítulo inteiro, tá? Nunca isolem o versículo. Então o nosso conselho já é esse, né? Para vocês entenderem o que ele quis dizer com uma geração má e adúltera, que foi quando ele chamou os fariseus, leiam lá Mateus 16, ok? Então, vejam que muitas vezes os fariseus foram censurados por Jesus. Não é? Então, o que significa julgo no dicionário? Né? O que seria esse julgo no dicionário? Nada mais é do que uma peça de madeira que era usada, no caso, né, para atrelar bois a uma carroça ou a um arado. Era uma canga que vinha em cima do pescoço dos bois, onde se usavam para unir esses dois animais, de forma que os dois pudessem andar no mesmo passo, carregando uma mesma carga, não é? Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? O que é tomar o fardo de Jesus e o seu jugo? É descansar na sua justiça e andar em seus preceitos. Né? Uma vez que nós fomos perdoados pelo seu sangue e o seu sacrifício na cruz, né? Eu tenho que aceitar que sou um pecador, não tenho nenhum tipo de merecimento em mim mesmo, né? Eu, pelo meu merecimento, eu não consigo alcançar essa justiça, eu não descanso na justiça de Jesus por merecimento, e sim por misericórdia e pelo seu sacrifício na cruz. Quando eu aceito isto, né? Ou seja, eu aceito ser um pecador sem merecimento e alcanço essa justiça pelo sacrifício de Cristo, automaticamente eu passo a praticar boas obras. Quando eu começo a praticar boas obras, eu tenho o Espírito Santo sobre a minha cabeça. E o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Então, neste momento, eu passo a não mais viver em pecado. Embora a própria Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado mente, ou seja, nós continuamos pecando a todos os momentos, praticando transgressões, mas nós não vivemos mais no pecado, não é? Portanto, não vivendo mais no pecado, passando a praticar boas obras, somente por ele. Por ele quem? Por ele. Jesus, eu passo a ser justificado. Então não tem mais nas minhas costas o jugo dos fariseus. Eu não tenho mais sobre as minhas costas o peso da lei, uma vez que o meu Senhor Jesus Cristo me justificou pelo seu sacrifício, o seu sangue, e eu criei nisto e aceitei, eu tenho sobre a minha cabeça o Espírito Santo e o seu penhor. Por isso, somente por Jesus Cristo eu posso ser justificado. Então não quer dizer em absoluto que eu pratico aquilo que eu quero. Não, não, até porque isso já não está mais no meu intento, né? Intencionalmente eu passo a praticar boas obras, eu já não quero mais, já não me tem mais na minha mente, no meu coração, o desejo de viver em pecado, e sim o desejo de descansar na justiça de Jesus, praticando as boas obras. Então é isto que significa, meus queridos, né? Não resta mais sobre nós o peso da lei, ou o peso de alguém, de algum homem me julgando, ou dizendo que eu tenho que fazer isso, pagar tantas coisas dessa forma ou daquela forma. A partir de agora, Jesus e a sua justiça está sobre as nossas cabeças, sobre os nossos ombros, o seu jugo, o seu fardo leve. E somente Ele pode nos justificar, porque o perdão nós só alcançaremos através dele, não porque nós temos algum tipo de merecimento ou porque fizemos alguma coisa por ele que o agradou, não. É tão somente pela sua misericórdia, ok? Então, aceitemos esse jugo,
não é? Este fardo leve do nosso Senhor Jesus e andemos praticando boas obras. Ok, meus irmãos? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua cabeça, no teu coração e sobre a tua casa.